Entre as diversas características comportamentais que nós comentamos aqui no canal, citamos e falamos, principalmente aquelas que vêm do seu histórico de vida, da sua bagagem emocional, por tudo aquilo que você viveu, independente da idade que você tenha, automaticamente isso formou o seu caráter, o seu comportamento, traz dentro da sua bagagem moral alguns valores que você acredita e mantém, como posturas que aí envolvem acreditar demais, duvidar demais, ser mais aberto ou fechado no sentido de introspecção ou ser extrovertido. Tudo envolverá e formará o seu caráter durante a vida. Lógico que, à medida que você vai criando maturidade, você vai ficando mais velho, novas situações vão ocorrendo, você passa a ter uma autoanálise, um autoconhecimento que faz também com que a autocrítica transforme isso. Então você passa a lidar melhor com algumas adversidades, você passa a rever esses conceitos que você tem, como automaticamente utiliza o que aprendeu no passado, no seu presente e no seu futuro, e trabalha também para que não exista influência no seu presente e no seu futuro de maneira negativa. Em contrapartida, existem também pessoas que não fazem isso, que têm dificuldade ou que ainda estão nesse processo evolutivo e mais para frente, com mais conhecimento de vida, com mais vivência, mais histórico, vai começar a analisar isso. E o que isso então gera de conflitos e ideias e ações no comportamento humano que podem aí caracterizar contextos para que possamos estar fazendo esse tipo de vídeo? Eu quero citar para vocês um exemplo dentro desse histórico todo, dentro dessa situação do comportamento humano, que a gente pode ter outras arestas e outras portas de análise também, mas casos onde as pessoas não acreditam em outras pessoas quando caminhos mais curtos, rápidos ou objetivos são utilizados para conquistar algo. E aí, automaticamente, pelo histórico emocional das pessoas, tendem a ter dúvida. Por mais que a pessoa que está falando passe credibilidade, a pessoa que é o receptor da informação vai sempre duvidar do emissor. E não por um problema pessoal ou por falta de credibilidade, como eu citei anteriormente, mas porque essa pessoa em si tem uma dificuldade de acreditar, de lidar com diversas situações que vivenciam ou que ocorrem de uma maneira diferente daquela que essa pessoa em si está acostumada. Deixa eu explicar para vocês com um exemplo, talvez fique um pouco mais fácil de entender caso você não tenha compreendido aonde eu quero chegar com esse exemplo. Vamos pegar um caso de uma mulher que saiu de férias e estava um pouco acima do peso e passou os 30 dias de férias doente, ou vamos pegar outro exemplo, vai, que não seja por doença, mas que talvez optou por mudar aí então de uma maneira abrupta a sua condição alimentar. E antes comia produtos gordurosos, produtos que engordavam, passou a comer mais salada, desculpe, mais frutas, mais alimentos que ajudam nesse processo de melhoria nas questões alimentares, justamente na saúde. Durante os 30 dias, de repente, optou por fazer caminhadas. Enfim, houve então um processo mais rápido, comum, mas que fugiu do padrão de remédios para que pudesse conseguir aí dentro desses 30 dias haver a perda de peso. E aí essa pessoa retorna após as férias para o trabalho e as outras mulheres veem, né, que houve realmente uma redução no peso, um pouco do rosto houve mudança, até afinou um pouco mais. E as pessoas ficam espantadas. Nossa, o que você fez? O que aconteceu para você emagrecer? E a pessoa conta, olha, eu acabei ficando um pouco mais doente, estava comendo menos, aproveitei o momento para poder comer melhor, ou então optei, vi que eu estava muito acima do peso, optei por fazer uma dieta mais rígida, estou fazendo exercício, comendo mais proteínas, enfim. Não acredito. Não acredito. Você tomou remédio. Fala para mim que remédio você tomou. Não, não tomei remédio. Eu realmente fiz a dieta, tá? Não é possível. Como que você emagreceu assim tão rápido? E esse questionamento ocorre ainda mais 2 ou 3 vezes, e mesmo a pessoa comprovando
que o caminho utilizado foi outro, foi de um caminho mais sensato, mais objetivo, as pessoas ainda ficam duvidando e falam, é verdade mesmo? Nossa, o que você fez então? Bom, analise esse caso e entenda a importância da situação comportamental aonde a pessoa que tem dúvida, ou seja, as mulheres que estão em dúvida quanto à postura da pessoa que utilizou um método comum para poder emagrecer e não aquele que elas acreditam que é o correto, como há o questionamento, há a dúvida. Agora, com esse exemplo que eu dei, transfira isso para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, para uma questão de trabalho, enfim, para algo que tenha relevância para você dentro do teu cenário de vida. Entenda que o comportamento das outras pessoas está pautado naquilo que essas pessoas acreditam, naquilo que essas pessoas entendem como algo importante para a vida. Ou seja, seguindo ainda o mesmo exemplo, não há outro método na cabeça dessas pessoas para emagrecer a não ser que for via remédio que force aí você não ter não ter mais a necessidade de se alimentar toda hora, que controle a sua ansiedade, enfim. E não por uma via de você simplesmente fechar a boca, passar a se alimentar adequadamente, fazer exercício. Por que isso existe? Porque o histórico dessas pessoas é baseado em acreditar em uma única coisa, em acreditar só no método que realmente ela acredita que vai funcionar, e não algo diferente. Isso deve sim ser trabalhado nessas pessoas para que exista uma mudança de interpretação de vida, para que exista uma mudança de interpretação do cenário aonde essas pessoas vivenciam e façam sempre esse trabalho de autoconhecimento, de evoluir a inteligência cognitiva. Caso contrário, terão durante a vida muitas e muitas dificuldades para o relacionamento humano, pois sempre estarão questionando. E veja, como eu disse anteriormente, não se trata de acreditar na credibilidade da pessoa que está falando, na credibilidade da informação e da comunicação do emissor, mas sim está no receptor a maneira de receber, porque tem essa bagagem emocional, tem esse tipo de relação humana, entende que se não for através do método que essa pessoa entende como real, porque talvez ela vivenciou, viu uma pessoa fazer isso, ou automaticamente entende que os outros métodos não podem ocorrer dessa forma no prazo citado, vai sempre duvidar. E isso é um problema, porque a pessoa passa a ter isso para outros padrões, para outras coisas na vida. Então, qualquer coisa que aconteça, qualquer coisa que seja diferente disso, vai levantar a dúvida. Às vezes a pessoa externa, às vezes a pessoa não vai externar, ela guarda para si, mas vai sempre levantar essa dúvida, sempre levantar pontos relevantes para que ela possa duvidar e questionar aquilo que aconteceu. Uma tendência natural dessas pessoas também é, quando não conversam claramente, quando não externam isso para o emissor da informação, por exemplo, nesse caso aí também, quando essas mulheres não falam isso para a pessoa que emagreceu, automaticamente a tendência é que conversem em si, ou seja, criem um ambiente de fofoca, um ambiente de conversa entre as pessoas comentando da vida da pessoa. Ah, eu não acredito, eu duvido que essa pessoa emagreceu dessa forma, tomou remédio e não quer falar. Mas por que não quer falar? Entende? Começa a especulação, começa a criar coisas dentro da sua própria cabeça, dentro daquilo que acredita ser o certo, porque é o histórico emocional que trouxe. Essas pessoas são pessoas ruins, são pessoas do mal, são pessoas que a gente não deve se relacionar? De forma alguma. São pessoas boas, são pessoas que estão passando por um processo de evolução, ainda vão passar. O que você pode é dar credibilidade e mostrar, de repente, no diálogo para essas pessoas que, olha, pode acreditar no que eu estou te falando, é algo concreto. Eu entendo que você tem as suas dúvidas, mas o método que eu utilizei foi esse e foi o melhor. Então, se você quer também fazer a mesma coisa, siga a minha dica. Talvez para você possa fazer resultados. Se de repente não fizer, procure aí a orientação, né, do nutricionista, procure ver se realmente é necessário alguma alimentação diferente ou um remédio para você, mas o método que eu utilizei foi esse e para mim deu certo. Então você consegue abrir o diálogo. Isso significa que a pessoa vai mudar a maneira de pensar? Não necessariamente, mas vai te ouvir de uma outra forma e vai compreender que há sim a possibilidade de existir disso e vai gerar aquela pulguinha que a gente chama atrás da orelha, fazendo com que o comportamento talvez mude ou que faça a pessoa a ter um raciocínio maior, a pensar algo maior e sim compreenda que
fora do ciclo, fora da bolha, fora do muro, como quiser chamar, que essa pessoa vive, existem sim outros métodos de conquistar coisas boas na vida, existem outras formas de agir, existem maneiras mais objetivas, rápidas e que fogem do padrão que essa pessoa está acostumada a acreditar. São questões do comportamento humano e para melhorar isso requer muito trabalho de autoconhecimento. Perdão, novamente. De autoconhecimento, de reforma íntima, de evolução humana, inteligência cognitiva, de você trabalhar sempre a evolução do aprendizado para que você possa ser sempre uma pessoa melhor, conquistar mais espaço, entender o comportamento humano de uma maneira mais clara e entender que as pessoas pensam diferente de você, agem diferente de você, que situações podem acontecer diferente daquilo que você acredita. Eu sou Beto Campi, esse é o canal Receita do Desenvolvimento Humano. Convido vocês gentilmente e peço a gentileza de inscrever-se no canal. Isso ajuda muito no meu trabalho e faz com que o YouTube veja relevância nos vídeos e compartilhe com outras pessoas. Um beijo no coração de todos, fiquem bem.